Oi pessoal, tudo bem? Alexandre aqui mais uma vez para mais um vídeo com soluções das atividades propostas para a edição de 2003 do curso de Cálculo para a Escola Politécnica da USP. E a gente vai trabalhar então os exercícios dessa atividade que abordavam alguns cálculos de limite, usando o teorema do confronto, derivação implícita, coisas com reta tangente. E o primeiro deles é esse aqui, pede o valor desse limite quando x vai para infinito, né, uma subtração, aí, uma soma de duas expressões, e a estratégia básica é a gente analisar cada uma delas separadamente e verificando a existência do limite de cada uma, aí sim a gente pode usar que o limite da soma é a soma dos limites, tá? Então, num primeiro momento, a gente vai olhar para essa primeira parcela da expressão aqui, onde a gente tem esse fator 3 seno de 1 sobre x mais π sobre 2, tá? Separadamente. Ele, quando x vai para infinito, esse carinha aqui, deixa eu fazer uma coisa melhor, esse carinha aqui, ele tende para zero quando x vai para infinito, beleza? Então você vai ficar com uma expressão do tipo 3, o limite disso é 3 seno de π sobre 2, e, portanto, esse fator dessa primeira parcela tende para 3. Do outro lado, a gente tem um seno de x sobre x, tá bom? Quando x vai para infinito, muito cuidado aqui, não se confunda, isso não é o limite fundamental, tá? Quando x vai para infinito, a gente observa que esse numerador aqui, ele é uma expressão limitada, tá certo? Tá entre menos 1 e 1, e esse cara aqui tende para infinito, então o 1 sobre x vai tender para zero, então esse primeiro fator tende para 3, a gente já observou. Tem um outro fator limitado e 1 sobre x tende para zero. Então, a gente pode dizer com toda a segurança do mundo que essa primeira parcela tende para zero. E a segunda parcela é um pouquinho, não é difícil, mas é um pouquinho mais trabalhada, né? A gente tem o x tendendo para o infinito de menos 6x vezes seno de 1 sobre x, tá bom? Isso aqui a gente consegue escrever como sendo o limite quando x tende para mais infinito de 6. Vou tentar transformar isso no fundamental, tá? Então vai dar seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x. E aí aqui eu percebo que se eu fizer a mudança u igual a 1 sobre x, quando x tende para mais infinito, eu vou ter que o u tende para zero pela direita, tá? Ou seja, esse cara eu posso escrever como limite quando x tende para quando u, tende para zero pela direita, de 6 vezes seno de 1 sobre u. Bom, e esse aqui sim é um limite fundamental legítimo, tá? Então a gente sabe que esse cara tende para 1, então essa segunda parcela tende para 6, é um sinal de menos que eu perdi ao longo do caminho aqui, é isso, então esse cara é menos 6. No fim do dia, o que a gente tem? O limite a ser calculado era uma soma de duas expressões, onde a primeira tende para zero e a segunda tende para menos 6. Como ambas existem, o limite da soma é a soma dos limites. E esse aqui, então, vale menos 6. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, comentário, observação, só escrever nos comentários que a gente responde assim que possível. Vamos passar então para a próxima questão, que é uma questão interessante, né? Você é dado uma função para a gente e você precisa descobrir o ponto, o coeficiente angular da reta tangente a esse gráfico que passa pelo ponto 0, menos 2, tá? Então, uma coisa primeira a observar e que poderia enganar alguém, se você quer que passa pelo ponto 0, menos 2, então eu vou pegar a fórmula da equação da reta tangente e vou aplicar o ponto x0 igual a 0 ali. Não é esse o caso, porque x0 igual a 0 é um ponto que não pertence ao domínio dessa função, então ela não tem reta tangente ali. Só para a gente ter uma ideia de como é a coisa, veja aqui o gráfico da função f e a reta tangente a ela em azul aí, um ponto aqui no caso eu estou com ponto 1,9, tá? Então, o que acontece? Conforme o ponto de tangência varia, você vai ter uma reta diferente. E o que o exercício está pedindo é para você descobrir qual é a equação da reta e, consequentemente, o coeficiente angular dessa reta, que é a derivada da função no ponto, quando essa reta passa exatamente pelo ponto menos 2, 0.
Você percebe da nossa figura, geometricamente, que quando x é positivo, ela nunca vai estar no ponto, nunca vai passar pelo ponto, desculpa, 0 menos 2, tá? Esse ponto aqui, ela nunca vai estar aqui. Então, se a gente solta essa reta para passear, você vai ver que isso não acontece quando x é positivo, mas no x negativo tem chance, opa, passou ali exatamente, né? Então, a gente tem algum ponto de tangência onde essa reta azul passa exatamente pelo ponto 0 menos 2, né? E aqui no computador você vê que esse ponto de tangência é o menos 3, mas a gente precisa de uma demonstração analítica para esse fato, que a gente vai fazer exatamente agora, tá? Então, voltando aqui para a nossa telinha, eu vou querer achar a equação da reta tangente a essa função f que está aqui, um ponto x0, de modo que nesse ponto x0 a equação da reta tangente contém o ponto 0 menos 2. Então, para isso, a gente vai começar a escrever a equação da reta tangente num ponto x0, y0 qualquer, né? E a equação a gente já sabe que é essa aqui, y menos f de x0, é o coeficiente angular, que é a derivada, no ponto x0 vezes x menos x0. Então, precisamos de alguns ingredientes aqui, concretamente o valor da função no ponto e a derivada. Vamos deixar isso em função de x0, impor que o ponto x igual a 0 e y igual a menos 2 pertence a essa reta e descobrir quem é x0. Tá? Então vamos lá. Quem é f de x0? F de x0 é x0 ao quadrado mais 3 sobre x0. E o f' de x0, a gente é bom de derivada, né? Vamos tentar fazer essa conta meio de cabeça. Como é que eu derivo? Um quociente de duas funções deriváveis, aplico a regra do quociente sem muito sofrimento. Então, é a derivada do numerador. Opa! Eu acho que eu perdi a nossa tela. Só um minuto. Voltamos. É a derivada do nosso numerador, né? Que é 2x vezes o denominador. Então, vai ficar 2x quadrado no ponto x0, 2x0 quadrado, menos, a gente copia o numerador e deriva o denominador. O derivado do denominador aqui é 1. Então fica isso. Dividimos pelo denominador ao quadrado, calculado no ponto. Lembrando que x0 é sempre diferente de 0 aqui, né? Então, essa expressão vai dar para a gente x0 ao quadrado menos 3 sobre x0 ao quadrado. Perfeito. Então, vamos plugar o f de x0 aqui, o f de x0 aqui e obter a equação da reta tangente genérica no ponto x0, f de x0. Então, isso vai me dar y menos f de x0, x0 ao quadrado sobre x0 igual ao f' vezes x menos x0. Perfeito. A gente quer que o ponto, essa é uma chamação de equação da reta R, né? A gente quer que o ponto 0 menos 2 pertença à reta R e, portanto, substituindo y igual a menos 2 e x igual a 0, eu tenho que essa equação deve se preservar, continuar válida. Então, eu vou ter isso. E x0 igual a 0, vou multiplicar só por menos x0 aqui, tá bom? Então veja que ficou uma equação só na variável x0, em princípio um tanto assustadora, mas a gente consegue fazer, né? Então, vamos lá, vou ficar com menos 2 aqui. Passar tudo para o lado de lá, vou ficar com menos x0 ao quadrado menos 3 sobre x0. Menos, aí já vou fazer a distributiva aqui do menos x0, né? Vai ficar x0 ao cubo mais se o menos está em evidência aqui, eu vou querer um menos 3, né? Menos 3x0. Tudo isso dividido por x0 ao quadrado. Bom, para tentar resolver isso aqui, eu vou multiplicar o primeiro termo por x0 ao quadrado, né? x0 em cima e embaixo. Vou ficar com isso. Então, a gente vai ter que menos 2. E eu consigo perceber que o termo x ao cubo vai se cancelar, né? Tá certo?
Ah, quando eu passei para o lado de lá que fica mais, e aqui menos. Perfeito. Mais também. Então o que a gente vai ter? Vou ter que menos 2, o termo x0 ao cubo se cancela, positivo com negativo, dividido por x0 ao quadrado. Posso passar o x0 ao quadrado para o outro lado multiplicando e a gente vai ter essa equação aqui, né? 6x0 desse lado. Perfeito. Temos aqui então duas possibilidades, uma é x0 igual a 0, a outra é x0 igual a menos 3. Certamente a gente descarta x0 igual a 0, porque esse ponto não está no domínio da função. E o x0 igual a menos 3, a gente consegue então descobrir que esse é o ponto de tangência. E voltando lá para o nosso navegador, o Desmos, a gente vê que exatamente no ponto x0 igual a menos 3 é a representação gráfica que a gente tinha obtido, confirmando que o computador não errou, né? A gente sempre tem que fazer a conta no computador sabendo que ele pode ter errado se você quiser apelar para o computador. Então, muito cuidado. Sabemos que o ponto de tangência é x0 igual a menos 3, e o exercício pede o coeficiente angular da reta. Quem é o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico de uma função no ponto? É a derivada nesse ponto, então basta simplesmente a gente fazer essa conta, descobrir quanto vale f' de menos 3, substituindo nessa equação aqui, né? Então, quando eu ponho x0 igual a menos 3, eu vou ficar com 9 menos 3 dá 6, né? Vamos escrever essa conta, 9 menos 6, dividido por 9, que é o menos 3 ao quadrado de novo. Então a gente tem, 9 menos 3. 9 menos 3, 6 nonos. Simplificando isso, dá 2/3 e a gente encontra como resposta aqui nossa alternativa C. Beleza? Então, segundo exercício resolvido também. Dúvidas, comentários, observações, alguma dúvida na continha que eu fiz meio rápido ali, só deixar no chat que a gente discute. Beleza? Vamos passar então para a terceira e última questão, que é uma questão essencialmente de aplicar a regra da cadeia, né? Eu tenho uma função que é derivável, dou algumas condições ali, o valor da f e da sua primeira derivada no ponto 1 valem ambas 4, e no ponto menos 1, ambas valem menos 1. Sabendo que você tem uma função h dada por essa expressão aqui, descubra quanto é a derivada de h no ponto menos 1. Essencialmente, o que você precisa fazer é derivar a função h usando a regra da cadeia, né? Então, quem que é a derivada de h? Vira piadinha, né? H' de x. Você vai derivar cada um dos termos em relação à variável x. Então, no primeiro fator, por exemplo, a gente tem f ao cubo, né? O que é f ao cubo de x? É uma composta, onde eu pego x, calculo f de x, e no resultado final eu aplico a função elevar ao cubo, tá bom? Pode estar escrito com 3 logo depois do f ou fora do parênteses ali. Essa fora do parênteses é para evitar a confusão de você achar que f elevado à terceira é a composta da f com ela mesma 3 vezes, tá? Então a gente colocou assim para evitar confusões, mas não é raro você encontrar escrito dessa forma. Bom, derivando isso, a gente sempre deriva na regra da cadeia de fora para dentro. A última coisa que fizemos foi elevar ao cubo, então a derivada de elevar ao cubo é 3 vezes o que está dentro dela ao quadrado. E o que está dentro é f de x, vai dar 3f de x ao quadrado, e eu multiplico pela derivada do que está lá dentro. Então, essa é a derivada só da primeira parcela, tá? Na segunda parcela, a gente tem um f de x ao quadrado, a coisa é o contrário, né? O contrário, diferente. Eu pego x, primeiro eu levo ao quadrado, e no resultado eu aplico a função f. Tá? Aqui até eu escrevi errado, né? É f de x ao quadrado, o quadrado dentro. Tudo bem? Então, o último passo foi aplicar f, e o passo intermediário foi elevar ao quadrado. Então, como derivamos isso? É a derivada do último passo, calculada no que chegou para ela, vezes a derivada do que está dentro, 2x. E a terceira e última parcela é um produto, tá? Esse produto, como é que a gente vai fazer essa conta? Vou trazer isso aqui para cá. Para calcular a derivada desse produto, é um produto de funções deriváveis, é simplesmente a regra do produto. Então, vou colocar o menos e abrir um parênteses para não errar. Derivada do primeiro, 1, multiplica pelo segundo, mais copia o primeiro e deriva o segundo. E aí o que a gente tem que fazer agora é simplesmente substituir
x igual a menos 1 nessa informação nessa equação e usar as informações do enunciado. Né? Então, a derivada de h em menos 1 vai ser 3 vezes f de menos 1 ao quadrado, vezes a derivada da f no ponto menos 1, mais a derivada da f no ponto menos 1 ao quadrado dá 1, multiplicar pelo x, que é menos 1 duas vezes, menos f de menos 1. É que eu vou ter esse menos, com menos 1 do x vai dar mais a derivada da f no ponto menos 1. E agora é substituir os valores, né? Vai dar 3 vezes, quanto é f de menos 1? F de menos 1 é menos 1, mas elevado ao quadrado vai dar 1. A derivada f' de menos 1 é menos 1. Mais a derivada da f no 1 vale 4, vezes menos 2, menos f de menos 1 é menos 1, mais a derivada da f no menos 1, que é menos 1. Então, a gente vai ter, cabe aqui, vai dar menos 3, menos 8, mais 1 menos 1 dá 0, né? Então, isso dá menos 11, que é, no nosso caso, a alternativa A. Tudo bem? Era uma atividade relativamente tranquila, né? Com conceitos básicos envolvendo a matéria vista até aquele ponto. E, como sempre, se sobrou mais alguma dúvida nesse exercício também, é só deixar um comentário ali no chat. Se você tem meu e-mail, manda um e-mail e a gente conversa, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.